Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para a glória de Jesus. Este é o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Vamos para mais uma paraxá, mais uma porção da palavra de Deus, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom. Quero já passar para vocês também o meu link oficial do canal do YouTube. Temos aí 4 canais no YouTube e eu quero já deixar a você a paz e a esperança e paz. O nome do link deste canal é Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou também você pode escrever Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Então vamos lá para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. A paraxá de hoje que nós vamos falar é de qual o significado da expressão da palavra Filho de Deus. O que realmente significa esta expressão? A expressão da palavra Filho de Deus. Ao primeiro ponto de vista, vamos analisar o que é realmente expressão ou expressar. Ao primeiro ponto de vista, o que é expressão bíblica ou expressão cristã? É uma frase que muitos usam no texto bíblico, mas não entende nos textos bíblicos. As pessoas devem estudar para poder compreender a relação da expressão. A expressão é uma palavra relativa que demonstra da mesma forma, de uma maneira especial e manifestação de algo mais profundo, de um pensamento que vai muito mais além de um pensamento humano, de uma maneira especial na vida do povo de Deus. Segundo ponto de vista, o que é expressão Filho de Deus? Sempre usando uma base bíblica sacra para poder nós compreender de melhor forma. A base bíblica textual está no livro de João, que está, ou melhor dizendo, no livro de Jó, capítulo 3, versículo 16, como também esta expressão aparece no livro de Hebreus, capítulo 1, e versículo 8 e versículo 5, ou versículo 5, versículo 8. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. A expressão Filho de Deus possui múltiplos significados e pode ser atribuída a uma pessoa diferente, completamente diferente. Numa escala hierárquica, poderíamos apresentá-la na seguinte maneira: Cristo é como o Filho de Deus? Terceiro ponto de vista, Cristo é como Filho de Deus. É uma expressão Filho de Deus usada em relação a Cristo. Livro de Mateus, capítulo 3 e versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 3 e versículo 17. No Novo Testamento, descreve a sua divindade, pois Cristo, apesar de ser uma pessoa distinta do próprio Deus, que possui a mesma harmonia, ou seja, a mesma essência, a mesma substância, tanto do Pai como também do Filho, a participante da sua mesma divindade e da sua mesma natureza divina. Quarto ponto de vista. Em outras palavras, o Filho de Deus assim é como o Pai. Também Deus, nesse sentido, não há diferença entre eles. Nesse perspectiva de Cristo, um único Filho de Deus, e por essa razão, João descreve como monogênio, ou patrão, ou unigênito do Pai, que está no livro de João, capítulo 1 e versículo 14. Ao quinto ponto de vista, os anjos como filhos de Deus. Esta expressão, os anjos, em várias passagens do Antigo Testamento, como exceção de Gênesis, capítulo 6 e versículo 1, 2 e 4, aonde esta mesma expressão
de acordo com o texto e contexto. Filhos de Deus, o que realmente eram ali, está relacionado em uma linguagem impiedosa da família de Sete, ou os filhos de Sete. Então, não se relaciona com Deus, entendeu? Não se relaciona também ali com os anjos. E ali relaciona com os filhos de Sete, a expressão filhos de Deus que está no livro de Gênesis. Ao sexto ponto de vista, o homem é como filho de Deus? Existem 3 conceitos teológicos práticos para descrever o homem como filho de Deus. Primeiro, filho por adoção, entendemos por filho por adoção. Todos aqueles que depois ter sido confessado a Cristo como o único Senhor Salvador e arrepender dos seus pecados. Base bíblica para isso. Romanos 10, versículo 9 a 10. Também livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Como também primeiro livro de Coríntios 12 e versículo 13. Segunda expressão do conceito teológico, filho por criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Como também o capítulo 2 e versículo 7 do livro de Bereshit, ou livro de Gênesis. Nesse sentido, assim como os anjos e o homem foi criado por Deus, portanto veio a existir no tempo pela atividade criativa e criadora de Deus. Então entendeu, né? Ao sétimo ponto de vista, o filho por eleição. Nesse sentido, apenas Israel pode reclamar a esse direito. Só Israel. Filho por eleição. Agora, é engraçado porque lá no livro que Paulo prega, Paulo fala que nós somos eco-herdeiros ou eleitos de Deus. Isso significa que a gente temos aí uma parte com o Senhor. Pois somente o povo hebreu entre todas as nações da terra foi eleição por Deus para ser o seu povo especial. Isso tem uma base bíblica, está no livro de Êxodo, ou conhecido como Shemot, capítulo 19, versículos 5 e 6. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Somos eleitos, mas na verdade somos eco-eleitos dentro dos textos bíblicos. Agora, olha só o que está escrito em Gênesis. Deus elegeu para cumprir o seu desígnio e apresentar o alfa e o ômega sobre as nossas vidas. Então, irmãos, a expressão filho de Deus é esse significativo. Como Cristo, filho de Deus, que realmente isso é fato, e isso realmente prova. E também sabemos que anjos também foi criado, e também o ser humano. Então devemos entender o texto e o contexto da Bíblia Sagrada de Deus. Então, os filhos de Deus são todos aqueles que realmente Deus o criou para a sua criação, para a sua adoração. Eu quero deixar a todos com Shalom, Kavai, Kavai Shalom para todos. Esse é mais um comentário sobre a palavra expressões de 12 expressões da palavra filhos. Isso mesmo. Quero deixar a todos um Shalom, Kavai, Kavai Shalom.